E aí, vamos mergulhar nos detalhes de um dos maiores confrontos da história antiga? Hoje a gente vai explorar a fundo a narrativa do Êxodo, focando ali dos capítulos 6 ao 12. Vamos desvendar a escalada de eventos que mudou completamente o curso de uma nação inteira. A nossa ideia aqui é entender a mecânica dessa libertação lendária, olhando de perto para os fatos registrados. E logo de cara tem uma pergunta que faz a gente parar para pensar, né? Como que um povo totalmente escravizado consegue colocar o império mais poderoso do mundo, literalmente de joelhos, sem usar uma única arma? Sabe, a situação parecia matematicamente impossível. De um lado, uma nação exausta, quebrada, do outro, um império gigantesco e intocável. Para entender essa reviravolta, a gente tem que olhar para o ponto de partida. Imagina a cena. A realidade ali era de pura exaustão física e mental. As costas doíam, as mãos estavam feridas e os corações completamente despedaçados debaixo da crueldade do faraó. E o que deixa essa parte da história tão pesada é que a primeira tentativa do Moisés de ir lá conversar com o rei, na verdade, acabou piorando as coisas. A opressão aumentou tanto que o povo hebreu perdeu a pouca esperança que restava. O desânimo roubou mesmo a capacidade deles de acreditar em qualquer mudança. Mas aí, a história dá uma guinada absoluta com essa promessa. O que é muito interessante na firmeza dessas palavras é que Deus lembra Moisés daquela aliança bem antiga feita com os patriarcas. Eu vou tirar vocês daí. Eu vou libertar. Eu vou resgatar. É tipo um lembrete forte de que aquele sofrimento não era o ponto final. Moisés estava lá, abalado, duvidando de si mesmo, mas como a própria história mostra, não são escolhidas pessoas prontas e perfeitas. As pessoas são capacitadas no processo. E aqui a gente chega num contraste que é de verdade impressionante. É a definição perfeita de guerra simétrica. De um lado, a corte do faraó. O rei sentado no trono com uma riqueza imensurável, muito ouro, um exército massivo, o cara literalmente se achando um deus. Do outro lado, Moisés de Arão. Sem tropas, sem espadas. Um império superpoderoso enfrentando dois homens com um pedaço de madeira na mão e autoridade de vida. A tensão no ar devia ser absurda. E então o embate começa de um jeito avassalador. O cajado de Arão vira uma serpente e, num aviso bem claro de quem manda ali, engole as serpentes dos magos egípcios. Só que o faraó não cede, então a fonte de vida de todo o Egito, o rio Nilo, é atingida. E por que isso é tão importante? O Nilo era a corrente sanguínea dos deuses egípcios. Transformar aquela água em sangue, matar os peixes, deixar um cheiro insuportável, isso foi um ataque direto e simultâneo contra a teologia e a economia do império. Um choque total. Mas mesmo assim, o faraó teimosamente endurece o coração. O que vem depois é o colapso rápido e brutal de uma sociedade que antes funcionava muito bem. É um caos escalando numa velocidade muito assustadora. Primeiro, rãs invadem absolutamente tudo, da sua cama até o forno da cozinha. O Egito parece sufocado, o faraó pede arrego, mas recua assim que o problema alivia. Logo depois, o próprio pó da terra vira piolho, atormentando pessoas e animais. E na sequência, enxames gigantescos de moscas simplesmente tomam conta do país. E bem no meio dessa loucura toda, acontece um ponto crucial. Na praga dos piolhos, os magos egípcios tentam replicar o feito e falham miseravelmente. Eles são forçados a jogar a toalha e soltam essa frase histórica: "Isso é o dedo de Deus." Gente, é a elite intelectual e mística do Egito admitindo que bateu de frente com uma força que era infinitamente maior que a mágica deles. A partir da praga das moscas rola uma mudança vital na história. A destruição não é mais geral. Enquanto o Egito está ruindo, mergulhado num caos total, as áreas onde os hebreus moram ficam completamente intocadas, em paz. Fica muito claro ali que começa a existir uma separação intencional, uma proteção visível sendo estabelecida bem no meio do desastre. Parte 1. O colapso de um império. Fogo, doença e desespero. A nação agora começa a quebrar de dentro para fora. Uma doença pesada acaba com os cavalos, bois e ovelhas dos egípcios, enquanto os animais dos hebreus sobrevivem. Feridas dolorosas aparecem nas pessoas. E então o céu ruge. Uma tempestade apavorante de granizo com fogo destrói plantações e quebra árvores. E aqui tem um fator psicológico muito interessante. O medo começa a dividir o próprio povo egípcio. Alguns já começam a levar os avisos de Moisés a sério e escondem seus servos e animais, enquanto outros ignoram e acabam perdendo tudo. Com essa chuva de fogo, a pressão fica insustentável e o rei finalmente tem um momento raro de rendição, soltando a frase:
Pequei desta vez. Só que olha o padrão de gerenciamento de crise desse faraó. O cara se arrepende no meio do desespero, mas é só o céu limpar e o perigo imediato passar que ele volta atrás e endurece o coração de novo. Mas os golpes finais são devastadores. Até os próprios conselheiros do rei imploram para ele parar com isso, mas ele não escuta. O resultado? Uma tempestade viva de gafanhotos devora o pouquinho de verde que o granizo tinha deixado. E logo depois, escuridão total. 3 dias de um breu tão denso, tão sufocante, que causa uma verdadeira claustrofobia no país inteiro. A nação fica paralisada, ninguém conseguia nem sair do lugar. E olha que contraste espetacular. De um lado, essa escuridão absoluta cegando e paralisando os egípcios, e do outro, uma luz sobrenatural. Nas casas dos hebreus continuava tudo plenamente iluminado. É a imagem perfeita de provisão num momento de escuridão total. A situação chega no limite absoluto e Moisés é expulso do palácio pela última vez. Parte 2. A noite da libertação, o aviso final e a Páscoa. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. O aviso que veio agora era um decreto definitivo para meia-noite. O primogênito de cada família egípcia, desde o filho lá no palácio real até o da casa mais humilde, ia perder a vida. O orgulho inabalável do faraó acabou arrastando o Egito para a noite mais trágica e aterrorizante da história deles. Mas olha só, tinha um protocolo claro de sobrevivência que a gente conhece como a Páscoa. Passo 1. Separar um cordeiro sem defeito por família. Passo 2. Sacrificar o animal no fim da tarde. Passo 3. Passar o sangue nos batentes das portas. Pessoal, isso era muito mais que um ritualzinho antigo. Era um verdadeiro protocolo de emergência. Era literalmente a linha divisória entre a vida e a morte, baseada inteiramente em urgência e obediência. Quando deu meia-noite, o peso daquele momento foi de uma gravidade absurda. De um lado, você tinha o choro ecoando por todo o Egito, em cada casa que não tinha marca, inclusive no palácio do faraó. Do outro lado, a paz de Israel. Proteção completa e absoluta atrás daquelas portas marcadas com sangue. Seguir a instrução foi a única diferença entre sobreviver e perder tudo. E então, finalmente, a rendição total. Séculos de uma escravidão dolorosa chegam ao fim com uma frase curta, derrotada, do faraó para Moisés. Vão, saiam daqui. Aquele império imbatível foi sistematicamente quebrado, não por espadas, não por um exército militar, mas por uma sequência irresistível de eventos sobrenaturais. E é assim que o êxodo começa. Uma saída apressada, no meio da noite, mas cheia de alívio e triunfo. Homens, mulheres, crianças e idosos marchando juntos. E foi exatamente essa noite histórica que marcou o nascimento da celebração da Páscoa, feita para garantir que ninguém nunca esquecesse o peso dessa libertação. Era uma multidão gigantesca, finalmente caminhando rumo àquela liberdade tão esperada. Mas a história está longe de acabar de forma tranquila, viu? Imagina a cena. Uma nação recém-libertada, marchando pelo deserto, e de repente percebe que o império mudou de ideia, com o exército do faraó vindo furioso pelas costas e na frente deles, o Mar Vermelho. Um obstáculo humanamente impossível de atravessar. Como é que eles vão sobreviver a isso? Fica aí essa tensão imensa para a gente refletir até o nosso próximo estudo. A gente se vê lá.